Bom, gente, como eu falei no vídeo anterior, eu tô fazendo uma série de vídeos falando sobre anemia. Este é o segundo vídeo, que é sobre anemia falciforme. Anemia falciforme, o que é? Por que falciforme? Falciforme, forma de foice. Foice, uma meia-lua. Geneticamente, algumas pessoas têm uma produção da hemoglobina que leva uma hemoglobina chamada hemoglobina S, que leva a formação do glóbulo vermelho a ter uma forma de meia-lua de foice. Essa meia-lua, esse formato da hemoglobina, que na verdade é a hemoglobina que faz com que a hemácia tenha formato de foice, provoca que a hemácia seja mais dura, menos elástica. E mediante estresse oxidativo, vasoconstrição, infecções, inflamações, estresse emocional, troca de medicamento, o que acontece? Qualquer estresse no organismo, essa hemácia que não tem uma elasticidade como a hemácia não falciforme, que ela é redondinha, bicôncava, que a gente até compara com a antiga bala soft, quem é dos anos 80, 70 lembra dessa bala? Então é a hemácia bem redondinha e molinha, diferente dela, a hemoglobina, a hemácia falciforme em forma de foice, ela é mais dura, ela tem o formato de meia-lua e ela não consegue passar em vasos de baixo calibre. Portanto, o vaso está aqui, a hemácia está aqui, ela bate, estoura. Hemólise significa destruição celular, destruição das hemácias, lise quebra, hemácias. Então ocorre uma hemólise, uma destruição das hemácias, levando a um quadro de anemia. Se você fizer um hemograma, o paciente vai estar anêmico, com aumento das taxas de bilirrubina por conta da destruição da hemólise, principalmente às custas de bilirrubina indireta. Também, por isso ocorrer geralmente em microvasos de articulações, ocorrem quadros de artralgias, ou seja, muitas dores articulares, pode ocorrer ou não febre e queda do estado geral, mal-estar, falta de ar, enfim. É uma doença genética que antigamente era rotulada como anemia dos negros e afrodescendentes. Hoje a gente não fala mais nisso. Por quê? Por conta da miscigenação. Hoje é muito fácil você pegar um avião e ir para a África, um africano vir para o Brasil e ter a miscigenação. Por isso que a gente não rotula mais afrodescendentes como pacientes portadores exclusivamente ou exclusivos de anemia falciforme ou traço de anemia falciforme. Hoje você tem qualquer pessoa, loira de olhos azuis, que tem uma doença falciforme. O diagnóstico geralmente é feito ao nascimento, porém, até os 6 meses de idade, pelo fato da gente apresentar no sangue circulante as hemácias da mãe. Pode ser que muitas pessoas tenham o diagnóstico atrasado e aí começa a se manifestar a partir dos 6 meses de idade, ou seja, o diagnóstico geralmente é feito na infância, depois dos 6 meses de idade, porque a criança começa a ter muitas crises de anemia, necessitando muitas vezes transfusão de sangue, ficando ictéricas, com febre, às vezes baixa saturação de oxigênio, e aí o diagnóstico geralmente é feito na infância da doença falciforme forma grave. Mas tem aquelas pessoas que têm a doença falciforme em forma leve, que pode fazer um diagnóstico mais tardio, com 20, 30 anos, ou quando um filho tem a doença falciforme ou traço de anemia falciforme, e pode se tornar assintomática a vida toda. Então, o diagnóstico é feito através do hemograma e um exame-chave, que é a eletroforese de hemoglobina, com a prova de falcização. Então, a eletroforese de hemoglobina pode mostrar a presença da hemoglobina S com o teste de falcização negativo. A pessoa é portadora de traço falciforme. Mas, quando tem a falcização positiva, ela é portadora de anemia falciforme.
Então, o diagnóstico é feito através dos exames de sangue, principalmente eletroforese de hemoglobina, que mostra essa parte genética. O tratamento é sintomático, ou seja, caso a pessoa tenha dores, quando é a forma mais grave, caso a pessoa tenha dores, é analgesia, suporte de oxigênio, hidratação. Você pode manter o ácido fólico, que não vai resolver o problema da falciforme, mas é como eu falo para os pacientes, você pode dar um gás, entre aspas, na medula, para ele aumentar o nível de hemoglobina. Às vezes ele tem a do adulto, que é essa redondinha, igual a bala soft, então a pessoa não tem tanto sintoma. E dependendo das crises de falcização que a pessoa tem ao longo de um ano, 3, 4 crises ou mais, é indicativo iniciar o hidroxiureia. Não que ele vai mudar a evolução da doença, mas ele faz com que aumente na produção da medula óssea hemoglobina fetal e com isso diminuam as crises de falcização. Conhece alguém com anemia falciforme? Passa para ele esse vídeo. Segue para o vídeo 3, que é sobre anemia ferropriva.